essa série que trata da bênção geracional. E a palavra que o Senhor ministrou agora é otimizando a bênção. E eu queria convidar você a abrir a palavra, abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Para nós começarmos aquilo que o Senhor tem falado, semana a semana, para nós darmos continuidade. E o apóstolo fala em 1 Timóteo, boa noite, eu sou pastora Eliana, faço parte desse ministério, quero cumprimentar você que nos assiste pela TV Rica, em qualquer lugar dessa nação ou do mundo. Um abraço especial para Arine e Natália e para todos que nos assistem, que você possa receber daquilo que o Senhor deseja produzir nas nossas vidas nessa noite, amém? 1 Timóteo 3,16, o apóstolo diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. O apóstolo fala do mistério da piedade. O que é a piedade? A vida do próprio Cristo, sua vida e santidade em nós. E nesse verso, o apóstolo fala acerca dessa piedade e desse mistério. E o apresenta como um mistério. Mas por que como um mistério? Por que o mistério da piedade? Porque o mistério é algo que não podemos descobrir por nós mesmos. A vida e a santidade dele em nós não descobrimos numa escola teológica, nós não descobrimos com o conhecimento de toda a palavra, nós não descobrimos com nenhum esforço que nós façamos. Nós descobrimos quando a vida dele se revela em nós e através de nós. Ele faz isso em nós e o nosso papel é que tão somente se render. Não é algo que você consiga acessar e por isso é um mistério. Mateus 13:11 diz: porque a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, o Evangelho diz que a uns é dado conhecer esse mistério, e a outros não. A quem é dado conhecer esse mistério? Quem são esses que podem conhecer o mistério? E aqueles a quem não é dado conhecer esse mistério? Vá comigo lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, vamos começar do começo, Gênesis 3:15. E a palavra de Deus diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Após a queda do homem, quando o homem desobedece e acessa o conhecimento do bem e do mal, Deus traz sobre ele essa sentença. Deus traz sobre ele, Deus estabelece duas sementes. A semente da mulher, a semente piedosa que conduz até o Messias. E ele fala da semente da serpente. E porei inimizade entre vocês. A semente da serpente, a prole de Satanás. Em Gênesis está descrito essas duas sementes. A semente piedosa, que fala do mistério da piedade. E a semente da serpente. E diz que entre essas duas sementes há inimizade e antagonismo. Uma vai pisar a cabeça e a outra fere calcanhar. Continuamente em guerra. Uma semente contra a outra. Uma antagônica à outra. Há uma guerra entre elas. E só haverá paz quando uma vencer. Às vezes queremos fazer tréguas. Nós vimos isso na guerra do Oriente Médio, por exemplo. Às vezes há tréguas. Mas o problema das tréguas é que elas são de curto alcance. E não geram verdadeira paz. Às vezes nós queremos produzir uma trégua com a semente que originalmente nós estamos em guerra. Então nós fazemos coisas com aparência de paz,
como quem faz uma trégua, mas entre elas há um antagonismo impossível de gerar paz. Elas estão uma contra a outra. E aí nós temos que fazer uma pergunta, e o Senhor nos faz essa pergunta nessa noite. Eu figuro na linhagem da semente piedosa ou na linhagem da semente de Satanás? Duas sementes, duas linhagens. Uma piedosa que vai estabelecer o Messias, que vai conduzir até o Messias, e uma que é a prole de Satanás. E a resposta parece óbvia. Recebemos a Cristo, portamos a vida de Cristo. Ora, pastor, estamos na semente piedosa. Então vai comigo lá um pouquinho em João, Evangelho de João, capítulo 8. João 8, 37. E vamos ver o que Jesus diz. E Jesus aqui falava com os judeus. E Jesus lhe disse: tu já tens o visto, é aquele que fala contigo, porque eles perguntavam acerca de quem era esse filho de Deus. Tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Não, eu acho que eu estou errado. João 9, perdão. João 8, 37. João 8, 37. João 8, 37, perdão. João capítulo 8, verso 37, amém? E aí Jesus falando: bem sei que sois descendência de Abraão, nesse questionamento dos judeus. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Jesus, que era um bom causador, do verbo causar, ele causou nessa ocasião bastante revolta. Porque ele mostrou aos judeus de carne e osso, aqueles que estavam protegendo a semente, aqueles que tinham promessas, aqueles que tinham a palavra profética de que o Messias viria daquele povo. Ele estava falando àquele povo que um judeu de carne e osso, que ainda fosse descendente de Abraão, mas não colocavam em prática as obras de Abraão, suas obras demonstravam que seu pai era o diabo. Não é a linhagem, não é onde nasceu. Não é ser evangélico, trazendo para os nossos dias. Não, eu sou salvo. Eu sou evangélico, eu recebi a Cristo, eu faço parte dessa religião. Jesus estava dizendo àquele povo que, embora eles fossem filhos de Abraão, não colocavam em prática e não faziam as mesmas obras de Abraão, e eram filhos do diabo. Eles pertenciam a essa linhagem. Eles estavam nessa descendência de sangue, mas não no seu coração, no seu espírito, no seu interior. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, como eu disse,
Não é ser evangélico, estar na igreja, ser salvo. É dar fruto da semente de piedade, que é a vida do Cristo em nós. No Antigo Testamento, por um período, todo Israel físico foi realmente a semente de Deus. Até a ressurreição, até a morte e ressurreição. A partir dali o evangelho foi pregado em tipos e figuras da lei. Até a obra da cruz, na qual todos tivemos que confessar a fé em Cristo. Judeu, grego, gentios. Porque agora é uma fé que fala de dentro para fora. E não de coisas externas. E não uma fé de aparência. E não uma fé de hábitos, de estilos, de linguagem. Né? Nós temos toda uma linguagem muitas vezes. Uma linguagem própria, uma vestimenta própria. Nós temos acompanhado algumas igrejas, né, que têm buscado o que aqui tem sido derramado sobre essa casa. Aquilo que o Senhor tem construído. Em uma certa igreja há uma preocupação. Se prega-se de paletó ou não. Porque pode ser uma afronta ao Senhor, a ausência do paletó. Então muitas vezes pautado no que é externo. No que é aparente. No que tem uma aparência de piedade. De santidade, de vida com Deus. A paz do Senhor, irmão. Jesus nos manda dar a paz. Mas não é uma paz que você declara com a sua boca, mas declara com a sua vida. Porque às vezes nós damos a paz, mas fazemos um inferno na vida do outro. Vai lá comigo em Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Nós vamos transitar muito pela palavra, porque o que o Senhor tem construído, eu quero fundamentar. Romanos 9, capítulo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Isaque e Ismael, duas linhagens. Uma era a linhagem da promessa. Uma era a linhagem que carregou a semente da piedade. É essa linhagem que está sobre as nossas vidas no espírito e não em coisas externas. Não é uma descendência natural, não é uma aparência externa de piedade. Os judeus tinham como evidência da sua fé a circuncisão, a purificação. E muitas vezes nós fazemos da mesma forma, uma circuncisão aparente, uma santidade aparente, frágil. Porque como foi dito no início, não é algo que conseguimos com a força do nosso braço, mas é a vida dele em nós. E agora trata-se de uma circuncisão na alma, pelo Espírito. Uma circuncisão na nossa alma, feita pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo aparente. E aí o Senhor continua nos perguntando: em qual linhagem você figura? Faça essa pergunta. Em qual linhagem? Não, igreja, só os que estão aqui. Em qual linhagem eu figuro? A da serpente ou a piedosa? Romanos 8, 1, 17. Vai um pouquinho ali, sobe um pouquinho. Romanos 8, verso 1. E diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. O que nós temos nos inclinado? A que nós temos nos inclinado? Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Qual é a ótica que permeia tudo que nós vemos, ouvimos e fazemos? Qual é a ótica que nós olhamos o mundo? Qual é a ótica que nós olhamos as pessoas?
Qual é a ótica que nós olhamos tudo que o Senhor nos confiou? Nossos casamentos, nossos filhos, nossas casas, nossas famílias, nosso ministério, nosso emprego. Qual é a ótica? Os que são da carne e os que são do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A inimizade, a inclinação de carne, ela não se sujeita a Deus. Muitas vezes, como ministro, nós vamos cuidando das vidas. E você observa que não há uma sujeição. Sabe por que não há uma sujeição a Deus? Porque não é a semente piedosa, mas é a semente adâmica, tentando produzir uma circuncisão externa e fingir uma sujeição a Deus. É a semente adâmica tentando converter-se e ser um bom evangélico, mas ela não se sujeita. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o vosso corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Olha, o corpo pode estar morto por causa do pecado. Você pode estar passando processos em que você se sente humilhado, em que você se sente exposto. Não tem problema, porque o que está sendo produzido no Espírito é vida, é vivificado. É vivificado no teu espírito. E aí nós entramos no 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. É que muitas vezes nós queremos vivificar um corpo mortal e não o Espírito. E quando você vivifica aquilo que está no seu interior em Cristo, isso vai até o seu corpo mortal. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós queremos produzir muitas vezes uma vivificação aparente. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são evangélicos do sonho de Deus, não. Porque todos os que frequentam a igreja religiosamente aos domingos, tirando esse instrumento de justiça e o Thanksgiving, não. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Quem nos guia? Quem guia você? Quem guia a mim? Quem guia o nosso casamento? Quem guia a nossa intimidade? Quem guia a educação dos nossos filhos? Não é a carne que nos faz filhos de Deus. A carne carrega a semente da serpente, a prole de Satanás. Ela carrega em si. E nós nascemos nelas para nascer de novo na semente da piedade. Aí nós somos enxertados nessa raiz e nessa linhagem. Mas se guiados pelo Espírito, podemos dizer que somos filhos. Porque senão nós podemos ser um bom crente, mas ser filho é outra coisa. Podemos ser servos, mas o Senhor trata com filhos. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Nessa noite já foi falado sobre isso. As cadeias, as escravidões, aquilo que nos escraviza, aquilo que tem escravizado a nossa vida, a nossa família, aquilo que tem escravizado as nossas mentes, aquilo que tem escravizado os nossos corpos, aquilo que tem escravizado o nosso propósito. Nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito testifica em nós que nós somos filhos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando nós entramos nessa linhagem, quando nós somos inseridos nessa família real, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Nós não somos mais herdeiros dessa semente
contaminada, morta. Nós somos conectados à vida e co-herdeiro de tudo que essa vida, da plenitude que essa vida porta. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Não é o natural que carrega a semente da piedade, é o Espírito que vivifica. Então nós podemos fazer uma reflexão nessa noite, porque o Senhor nos chama a ela. De qual semente? Senhor, então não é o fato de eu estar na igreja apenas, não é o fato de eu ser salvo, mas é me portar como filho, porque o filho multiplica a semente que ele carrega. O servo multiplica muitas coisas, inclusive é ele mesmo, mas o filho multiplica a semente que vem do Pai. Então o Senhor nos pergunta nessa noite, você figura, você vive, você atua em qual? E o desejo dele, como foi até agora, é nos alinhar e nos permitir otimizar essa bênção. Perceber aonde nós temos sido escravizados, roubados. Muitas vezes por nós mesmos. E produzido frutos que não declaram a semente que nós carregamos. E aí nós precisamos identificar algumas coisas para preservar e para otimizar essa semente. Primeiro passo, identificar e preservar o que foi feito em Cristo pelas gerações anteriores. Identificar e preservar o que foi feito em Cristo nas gerações anteriores. E o Senhor me levava a uma profunda reflexão do que eu vivi na minha casa com os meus pais. A minha mãe não conhecia Cristo na nossa educação, mas ela frequentava uma religião. Ela tinha uma fé de um Deus distante, de um Deus que não habitava. Mas como o Senhor me levou a observar, através de cada atitude da minha mãe, de ajudar, de olhar para a dor do outro, de ter sempre, mesmo na dificuldade com que nos criou, ter sempre o braço estendido para o próximo, abençoar as pessoas, princípios que vêm daquele que ela foi criada à imagem e semelhança, e que eu vi acontecer. E o Senhor nos chama a essa reflexão. Identifique aquilo que foi feito. Você que já é um cristão de segunda, terceira e demais gerações. Muitas vezes nós podemos olhar para trás e ver sim o peso da religião, ver sim a religiosidade, mas algo foi estabelecido da parte do Senhor. Você foi preservado. Algo foi estabelecido sobre a sua vida e a isso se deve honra. A isso se deve honra. A isso se deve entendimento. Que a verdade que hoje é comunicada à sua vida não tenha sido lá, mas algo foi estabelecido a seu favor. E é nosso chamado identificar e preservar. Nós não podemos retroceder. Uma geração não pode passar o bastão à outra. Agora vamos voltar e começar de novo. E aí a gente bagunça tudo. Agora vamos voltar à próxima geração e começa de novo. É uma corrida, é um avançar em que você pega o bastão e continua e vai além. Para isso nós precisamos olhar para trás. E o Senhor me falava claramente: ah, pastora, mas eu não tive nada edificado. Pessoas abandonadas, pessoas que não conheceram seus pais, pessoas que foram oprimidas e machucadas. E o Senhor dizia assim: eu estive presente, eu preservei e eu trouxe você até aqui. E se você olhar para trás com a ótica dele, você vai ver em cada momento em que você foi preservado por ele. Ainda quando você achou que estava sozinho, ainda quando você achou que ninguém era por você, ele era por você. E a prova disso é que você está aqui hoje. A prova disso é que ele insistiu e te conectou a ele. Essa é a prova. Identifique e preserve o que foi feito. Identifique e preserve. Identifique se você foi abandonado. E você vai poder testemunhar: sim, eu fui pela minha paternidade natural, mas eu fui adotado pelo Abba. E ele me fez filho. E aí você preserva isso. Você não volta para trás como um órfão, mas você preserva a tua identidade de filho do Abba. E aí sabe o que é tremendo? Você faz todo o possível para andar nessa bênção e honrar isso. E aí eu louvo a Deus, como o apóstolo Cristiano falava, pela igreja do Senhor ser uma igreja baseada na paternidade, cujo sistema de governo é estabelecido na paternidade. Porque talvez assim você como eu
possuo meu pai biológico? Sim, é vivo, está lá, já falei algumas vezes. E quando eu entendi, fui curada disso ao longo de todos esses anos, eu pude olhar para o meu pai, ser curado e perdoá-lo e pedir perdão como filha. Mas a bem da verdade é que eu não recebi uma paternidade. Mas sabe o que é tremendo quando você se conecta ao corpo? E por que o sistema de governo de Deus é a paternidade? Porque através da minha paternidade eu fui desfrutar da condição de filha. Na minha paternidade, através da vida do apóstolo Eli e de cada ministro, cada homem e mulher de Deus que o Senhor conectou à minha vida, eu fui desfrutando e aprendendo e tenho aprendido a ser filha. Aquilo que eu não vivi, aquilo que não foi gerado, quando você é conectado ao corpo, isso flui sobre a sua vida, porque aquilo que a paternidade carrega vem sobre a sua vida. De modo que a paternidade não é controle, é um presente de Deus para as nossas vidas. Porque o pai transfere ao filho. Eu tive uma transferência do meu pai biológico, mas em Cristo eu tenho uma transferência do que Ele gera na vida da minha paternidade espiritual. E isso está sobre você. A corte é essa transferência. E a corte começou assim, né? Esse apóstolo, cara, agora não tem mais jeito para ele. A corte começou assim. E o que é a corte agora? Já falei que eu queria fazer corte, mas sou casada há 18 anos. Isso é a corte. Porque isso vem sobre as nossas vidas. Porque isso é derramado sobre nós. Assim como Thanksgiving, esse modismo, né? Esse modismo vem sobre as nossas vidas. Esse espírito de gratidão, esse coração grato. E essa justiça de Deus vai sendo produzida e nos levando de um lugar a outro. É assim que a paternidade estabelece, muitas vezes contra nós mesmos. Porque muitas coisas que o apóstolo Eli quis trazer de Deus na minha vida, eu mesmo não entendia. Não dei trabalho, mas eu muitas vezes não entendia. Sabe por quê? A gente quer afastar aquilo, porque a gente não tem dimensão e não tem mesmo. Mas o fato é que isso está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Isso é porque nós somos corpo. Isso é porque nós somos inseridos nessa linhagem. E mesmo que você seja cabeça dura como eu em tantas vezes, Ele insiste em te abençoar. Ele insiste em te abençoar. Ele insiste. Nossa fidelidade é a garantia da proteção da bênção. A nossa fidelidade, a nossa obediência é a garantia dessa proteção. Porque recebemos o depósito espiritual de tudo que o Pai porta. Como preservamos isso? Com fidelidade, com obediência e com honra. Se você tem filhos naturais e espirituais, saiba que quanto mais você é obediente, mais obediente você for ao Senhor, mais bênçãos impartirá aos seus filhos. Eu gostaria de ler outra frase. Se você tem filhos naturais, sabe que quantos mais bens você adquirir, mais bênçãos impartirá aos seus filhos. Quanto mais obediente você for ao Senhor, mais bênçãos você impartirá aos seus filhos, inclusive as materiais. A obediência protege os frutos da semente piedosa. A obediência protege os frutos. Seja consciente, pai e mãe. Seja consciente de que você sempre estará sendo um modelo para os seus filhos. E o que você faz se multiplicará por gerações. E talvez até esses dias, e talvez até aqui, você olhe e fazendo essa reflexão que o Senhor nos chama a fazer, você consegue ver uma multiplicação. Eu consigo ver uma multiplicação na minha ascendência. Eu consigo ver uma multiplicação de pecado, de promiscuidade, de tantas coisas. Mas eu costumo dizer que foi até aqui. Porque daqui para frente é a multiplicação da semente da piedade. Então isso está sobre mim e sobre você. Qual semente figura? Por quem você é guiado? Nessa noite o Senhor nos diz: acabaram-se as desculpas, porque meu pai, porque minha mãe, porque a minha história, porque o que eu vivi. Isso não é desrespeito, isso não é desconsideração, mas a obra da cruz foi preciosa demais para nós continuarmos produzindo uma semente de morte, porque a obra da cruz produziu uma semente de vida, e Ele está em nós.
E considerar o passado e as marcas maiores do que isso é desconsiderar o que Cristo produziu em nós. E para otimizar a bênção, depois de dar essa olhada e ver aquilo que foi edificado, eu preciso olhar novamente e entender que a semente piedosa, a semente que você produz, ela é ou uma semente piedosa ou é semente da serpente. Não há terreno neutro. Não importa se você é um bom evangélico, se você é filho, se você é ateu, se você é judeu, se você é grego, se você é romano, se você é não sei, se você é Enem. Não importa. Não há. Enem é nem trabalha e nem estuda e nem nada. É uma geração. É o dizem, né? Não importa. Não tem nada que nós façamos que seja neutro. Ou ela vem da semente de piedade, ou ela vem da semente da serpente. Não tem neutralidade. Não tem em cima do muro. Pode contar uma piadinha? Um minutinho só. Eu vou tentar ser engraçado igual a apóstola Leila, não sei. Diz que o cara morreu, estava em cima do muro, e de um lado os anjos ficavam, vem, vem, vem. E os diabos lá, todo assim, né? Parado. E os anjos chamando o camarada para vir para o lado dos anjos. Daí o cara olhou para o diabo e falou assim, por que vocês não estão me chamando? Ele falou assim, porque o muro é nosso. Ih, gente. A neutralidade não existe. Ou é uma semente, ou é semente de morte, ou é semente de vida. Ou é semente piedosa, ou é semente do bornel de Satanás. Que é a natureza que nós já nascemos nela. Mas fomos arrancados e inseridos na linhagem real. E agora a gente precisa fazer um outro olhar para concluir. E depois que você reconheceu o que já foi estabelecido, você agora precisa, para otimizar a bênção das gerações do Senhor, das gerações sobre a bênção sobre as gerações, nós precisamos olhar, atenção aqui comigo, e descobrir e aprender a romper hábitos e padrões geracionais negativos. Olhar para trás para descobrir e aprender, para identificar e aprender a romper hábitos e padrões geracionais negativos. Olhar para trás e identificar aquilo que nós ainda carregamos, através dessa linhagem, que ainda é fruto dessa semente corrompida. Não para trazer peso, porque o primeiro foi dito que para preservar é preciso honra. Mas nós precisamos trazer a responsabilidade às nossas vidas, de que se Deus está nos convidando a olhar para trás e identificar hábitos e romper com esses hábitos, é porque só tem alguém que pode impedir isso. Não foi o que foi feito pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso avô, pelo nosso bisavô, é sim a sua e a minha escolha. Porque o Senhor nos diz, rompam com hábitos e padrões geracionais. E eu quero ajudar você nessa noite, através daquilo que o Senhor trouxe nesse estudo. Reveja como seus pais ou pessoas que te criaram resolviam os conflitos. Sabe aqueles conflitos dentro de casa? Sabe quando tinha o conflito entre pai e mãe, enfim, entre a estrutura, a família que você foi criada? Surgiu uma divergência de ideias e de pensamentos? Como eles foram resolvidos? Você cresceu vendo isso, independente de onde você tenha crescido. Você cresceu vendo pessoas resolvendo conflitos. E agora, como você resolve os conflitos na sua vida? Marido, mulher, como nós resolvemos os conflitos e as divergências entre nós? Patrão, empreendedor, funcionário, como você resolve os conflitos dentro da situação de trabalho? Com uma ira contida, porque talvez é isso que você tenha visto? Com alguém que se pisar no seu pé você tem vontade de matar? E o objetivo aqui mais uma vez não é trazer peso. E a apóstola Leila pregou sobre isso. Muitas vezes nós saímos de um extremo, de um polo e vamos para outro polo. Polarizamos aquilo que o Senhor faz. Não, eu tenho a solução. Aquilo que minha mãe fez, aquilo que meu pai fez, aquilo que eu vivi na minha casa, na minha família, eu faço exatamente o oposto. Exemplo. Você recebeu uma criação muito dura, muito pesada, de coisa simples. Eu conversei com uma pessoa que o pai tinha um chicote na porta de trás e com 9 anos era chicotada no lombo. E daí, muitas vezes uma pessoa que viveu isso,
vai para um outro extremo. Ou ela mantém e reproduz essa agressividade, esse espírito de violência, ou ela vai para um extremo em que o filho bate, faz o que quer debaixo do nariz dela. E baseado num comportamento estabelecido lá atrás, ela não se posiciona para corrigir e educar aquele filho. Sai de um extremo e vai para o outro. Ela sai daqui e vai para lá. E ela se esquece que no meio do caminho há a cruz. E que agora a correção dos meus filhos, os conflitos e tudo que eu faço, existe uma medida, existe um modelo, existe uma referência e é Cristo em mim. Irmãos, eu tenho 3 filhas. Eu não posso fazer e educar minhas filhas se não for pelo Espírito Santo. Conversava com a Leila nos desafios de ser mãe de adolescente. Eu tenho, os desafios. Como fazê-lo sem o Espírito Santo? Como fazê-lo sem o Senhor me dizendo? Porque eu tenho uma referência. E tantas vezes o Senhor me diz: você está fazendo como você viu fazerem com você, mas isso não é o que eu tenho para a sua vida. Como você viu os conflitos sendo resolvidos? Como você tem visto hoje? O Senhor te diz: não é o que você viveu, é o que eu depositei em você. Como seus pais se comunicavam? Como era a comunicação entre os pais e filhos, entre aquela estrutura familiar? Como você se comunica hoje, carrega o quanto daquele lugar. Como seus pais ou sua família administravam o estresse. O estresse do dia a dia, o estresse das dificuldades, das circunstâncias. Deprimido, abatido, desesperado, angustiado. O que você viu? E o que você vê a partir da cruz? E o que tem guiado a tua vida nos dias de estresse? O que tem guiado a sua e a minha vida nos dias de estresse? Nos dias de pressão? Nos dias de desafios? Eu sempre me lembro do testemunho da apóstola Leila, de circunstâncias que ela viveu e via como seu pai e sua mãe conduziam. Como conduziu as situações em alegria, em paz. E ela não traz memória daquilo que ela viveu. Nem se apercebeu daquilo que viveu. E quando eu olhei para trás, eu vi tantas vezes minha mãe fazendo isso. Eu fui descobrir depois na faculdade que meu pai deixava a mistura. Eu descobri depois de grande. Ele não comia a mistura no trabalho e trazia a mistura para dividir entre nós, para me ajudar a pagar a faculdade. Eu nem me dei conta disso. Eu fui saber disso depois. Então, o que você viu de positivo e que você precisa trazer? Mas sabe o que o Senhor me dizia? Até aquilo que nós vimos de positivo precisa passar pelo crivo da cruz. Até o que nós vimos de positivo precisa passar pelo filtro do Espírito Santo. Porque muitas vezes aquela mãe amorosa, aquela mãe que dava vida, aquela mãe que o tudo era o seu filho, tem até novela, né? Que fala, amor de mãe. Amor de mãe mata se não tiver em Cristo. Amor de mãe sufoca se não tiver em Cristo. Amor de mãe imparte tantas coisas, mas não a vida de Cristo se não tiver em Cristo. E esse amor é perigoso fora de Cristo. Manipula. Então às vezes você viveu algo que você considera bom, porque a sua ótica está equivocada. E aí você precisa trazer todas as coisas à centralidade de Cristo. Senhor, o que o Senhor vê nisso? Como você vê isso? Como seus pais administravam o tempo? E o negócio é 7 horas e começa aquela confusão às 4 e aquela brigaiada e aquela encrenca. E você nunca chega nos horários e nunca chegou. E você carrega essas coisas. E você vai carregando e achando, não, isso é parte de mim mesmo. Eu sou assim mesmo e o Senhor está nos dizendo, eu tenho algo diferente para vocês. Eu tenho algo novo, vocês foram inseridos em uma outra linhagem. Como os pais se relacionavam com os outros membros da família. Essa é desafiadora. Como eles se relacionavam com essa família de não crente. Ou essa família que está ali ainda mergulhada em tantas situações que outrora eu e você estávamos, por exemplo. Como os pais se relacionavam com essa família? E como você que porta a Cristo se relaciona agora? E com os amigos? Como seus parentes sofriam com a enfermidade física e mental? Como você viu
Ai, não, dor de cabeça. Ai, não fala. Posso falar disso, né? Não fala que a minha cabeça está doendo. Ai, ninguém pisa, ninguém anda. Você viu como as pessoas lidarem com os desafios das doenças, com a enfermidade? O que você observou e o que você carrega? O que você reproduz? O Senhor nos diz nessa noite, não é isso, não é essa linhagem. É uma outra linhagem. A rebelião, as drogas, as falsas religiões, tantas coisas. O Senhor nos convida nessa noite a olharmos para trás, a identificarmos aquilo que foi hábito e padrão geracional e que carregamos sobre as nossas vidas e que declaram e apontam não para a semente de piedade que é Cristo, mas para a semente corrompida de Satanás. E meu irmão, quando o Senhor nos fala para olhar para algo, não é porque Ele vem com o dedo estendido sobre as nossas vidas para nos julgar, porque nós já fomos julgados. Ele vem por nos amar, Ele vem para nos dar uma chance, Ele vem para dizer, eis que eu faço nova todas as coisas, eis que eu faço nova todas as coisas, eis que eu não dei a vocês espírito de escravidão, para estar atemorizado, para estar com medo, eu dei sobre vocês o espírito de vida, mas isso é desafiador, porque traz a responsabilidade sobre nós. 1º de dezembro de 2019, o último mês desse ano, e nesse primeiro dia o Senhor está nos chamando a um tempo de arrependimento, de quebrar esses hábitos, esses laços, esses padrões, essas correntes. E o Senhor está nos dizendo, não há ninguém que impeça que isso aconteça, porque eu já fiz tudo para vocês se tornarem livres. Só há uma pessoa, eu e você. E o Senhor nos diz, escrevam essas áreas das suas vidas. Escrevam essas áreas em que vocês arrastam esses padrões. Arrependam-se desses hábitos. Peçam perdão. Vem um tempo de conserto. Porque todo o arrependimento, a justiça a tristeza de Deus é para produzir arrependimento. Para nos salvar. Pais, mães, peçam perdão aos seus filhos. Estabeleçam um tempo de conserto. Sentem-se com eles e digam, até hoje eu carreguei essa semente, produzi isso ou aquilo. Mas em Cristo, eu sou conectada a uma nova linhagem. Então eu dou novos frutos. E eu te peço perdão por aquilo que eu imparti sobre a sua vida. Derramei sobre a sua vida. Cônjuges. Perdão, arrependimento e perdão. É um tempo de conserto entre os casais. É um tempo de olhar para o casamento e observarmos aquilo que nós fomos reproduzindo dentro dos nossos casamentos. Hábitos e padrões que vieram de gerações. Porque eu faço como vi meu pai fazer. Qual é a maneira que você viu os seus pais? Homem, qual é a maneira dentro da sua casa em que você viu quem te criou, seu pai, sua mãe, lidar com o afeto? Eu não posso mostrar afeto, porque eu quero que ele seja forte. Como você viu a sua família lidar com o afeto destinado a você, aos seus irmãos. E como você hoje lida com o afeto com os seus filhos. Com a sua esposa, com o seu esposo. Tempo de arrependimento. Tempo de perdão. Quantos sabem qual é a palavra para o ano que vem? Ano de relacionamento e reconciliação. Relacionamento e reconciliação. Não tem relacionamento nem reconciliação se não houver arrependimento e perdão. Nós estamos no ano, na década de trazer a existência. Eu não sei se você, eu peço perdão se eu atrapalho aquilo que o Senhor tem a produzir, limitando a mensagem pela minha incapacidade. Mas eu não sei se você consegue discernir o que Deus está fazendo. Faltando 31 dias de trazer a existência. Talvez até aqui você, como eu, nessa madrugada, e identifiquei sobre a minha vida tantos padrões, tantos hábitos que eu ainda trazia. E o Senhor nos dá a chance, ei, trago à existência a reconciliação, trago à existência o conserto, traga à existência o perdão, traga à existência algo novo. Que preciosidade é essa?
do Senhor não permitir que nós entremos num novo tempo, sem antes fechar as portas, encerrar ciclos e dizer um basta nessa linhagem que nós temos reproduzido. Você não acha isso fantástico? Eu acho. Eu acho isso muito cuidado da parte do Senhor. Permitir que nessa reta final, Ele insistir. Porque, irmãos, o que eu estou pregando não é algo novo. Esse livro não traz algo novo que essa casa já não tenha declarado ao longo de todo esse tempo. Mas Ele insiste em nos perseguir com a sua bênção. E está dizendo, venha um tempo de conserto, venha um tempo de reconciliação. E eu trago à existência isso, nas casas, nas famílias, nos casamentos. Eu volto o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Estabeleça um altar em família. Essa casa já tem um altar. Mas quantos estabelecem um altar? Quantos sacerdotes estabelecem um altar? Ah, isso é coisa da minha mulher. Porque por gerações nós temos visto quem e a igreja? As mulheres. Eu vi assim e sei que muitos viram. Porque esse negócio de buscar a Deus é coisa de mulher. Eu busco o meu trabalho e sustentar a minha família. Mas você foi feito sacerdote. E talvez você não saiba nada, homem, sobre ser sacerdote. Mas você foi conectado a uma família real, em que o pai te fez rei, ele é rei dos reis, e você é rei com ele. Pastor, eu posso até ser rei, mas me sinto um plebeu. Então permita-se, renda-se, para que ele te ensine a reinar com ele. Não há desculpas, meus irmãos. Eu quero dizer a você que nos visita nessa noite, essa é uma casa em que a vida de Cristo flui. Em tudo que nós fazemos com um propósito, gerar a vida dele em nós. Se você não sabe ser pai, nós te ajudamos a se tornar esse sacerdote, esse pai. Se você não sabe ser mãe segundo essa semente, nós te ajudamos em Cristo a realizar isso. Se você não sabe como filho, nós também te ajudamos. Essa é uma igreja que pulsa em transformar as vidas. Porque como nós vimos no instrumento de justiça, onde a igreja não pôde estar presente, mas foi dito coisas tremendas. E um dos apóstolos falava assim: uma família boa é boa. Quantos têm uma família boa? Levante a mão. Quantos têm uma família boa? E o apóstolo dizia assim: famílias boas não transformam a terra. Uma família boa não transforma a terra. Uma família real que manifesta Cristo, essa sim transforma a terra. É isso que o Senhor está nos convidando nessa noite. Coloque-se de pé, por favor. Não disperse, não saia. Ou saia. Sacerdote, estabeleça um altar. Você tem tudo preparado. Nessa casa nós temos o folheto preparado do altar familiar, para que você se assente na sua casa com a sua família. E faça esse altar, estabeleça esse altar. Porque talvez ao longo de toda a sua geração você viu, e da sua criação, você viu altares sendo estabelecidos, mas não ao Senhor. Tome essa atitude de estabelecer esse altar ao Senhor na sua casa. E você, mulher, você que hoje está, você que exerce esse papel de sacerdócio, traga isso sobre a sua casa, preserve a sua linhagem. Você foi inserida nisso. E você hoje executa esse papel. Ah, mas o meu marido não se converte. Ah, mas o meu marido não quer. Mas a coisa é individual. Aquilo que você foi inserido sobre a sua vida é em você. E você tem que se posicionar. Quantas mulheres ficam se arrastando e olhando: ah, mas quando o meu marido vier, quando ele fizer, venha. Porque a palavra diz que a esposa santifica o marido. Nós precisamos nos posicionar diante dessa semente que foi depositada em nós. Agora tem uma coisa que o apóstolo Joseph falava e que eu me senti muito desafiada. Ele dizia assim, na experiência dele, o apóstolo Joseph é o que escreve esse livro, A Bênção Geracional, que tem sido nos orientado nesse estudo. E ele diz algo assim: escute aqui, homem, escute aqui. Na minha experiência ministerial, na maioria dos casos, o modelo da casa de Deus não será estabelecido na primeira geração. Quantos homens aqui são a primeira geração? A primeira geração que acessou a Cristo.
a minha casa também é. E ele diz que na experiência ministerial, pastoral dele, ele vê que aqueles homens que estabeleceram a primeira geração, não será estabelecido esse padrão da casa de Deus. Raramente os pais de primeira geração acertam no estabelecimento da casa do Senhor. E eu falei assim, Senhor, essa pode ser a realidade dele, eu respeito isso. Mas eu vivo numa casa em que homens de primeira geração têm estabelecido uma verdade sobre as suas casas, de modo que eu creio isso e declaro isso sobre essa casa, através da vida do nosso apóstolo, através da vida de tantos homens que estabeleceram e têm buscado estabelecer desde a primeira geração um altar, um edificar algo, uma base, um alicerce sólido, firme em Cristo. Aqui há homens dispostos a isso? Aqui há homens dispostos a isso? E ele fala assim, como Davi e Salomão. Davi não pôde construir o templo, porque as mãos estavam sujas de sangue. E aí foi feito por Salomão. E o apóstolo me lembrava disso, que tremendo. Quando Salomão escorrega, o que Deus fala para ele? Por amor ao teu pai. Por amor àquilo que teu pai estabeleceu. Que nós sejamos as gerações, que quando os nossos filhos na sua caminhada, eventualmente cometam algum equívoco, o Senhor olhe e diga, por aquilo que foi estabelecido pelo seu pai. Por aquilo que foi estabelecido pelo seu pai. Eu não sei você, mas eu tive muitas coisas estabelecidas. Mas eu clamo ao Senhor que eu possa deixar um memorial diante das minhas filhas. Que eu possa deixar um memorial firmado nele, de verdade, da verdade. Isso está sobre nós. Isso está sobre a sua vida. Abra a mão da soberba. Abra a mão do orgulho. O Senhor me dizia que filhos estão morrendo debaixo dos narizes de seus pais. Debaixo dos nossos narizes. Debaixo dos nossos olhos. Eles são o que de mais precioso o Senhor depositou sobre as nossas vidas. Porque eles são a nossa possibilidade de continuar essa bênção. E essa bênção geracional. E essa multiplicação. São os nossos filhos. Amém. E aí eu encerro. Porque Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada. Para levar adiante a obra de Deus. Eliseu pediu a Elias. Quantos querem uma porção dobrada? Mas eu quero fazer outra pergunta. Quantos querem dizer, eu quero deixar uma porção dobrada? Eu quero deixar uma porção dobrada. Até aqui a história foi uma. Mas daquilo que o Senhor depositou nas minhas mãos, daquilo que o Senhor confiou a mim, eu estabeleço uma porção dobrada de entrega, de vida, de rendição. Eu quero deixar uma porção dobrada para essa geração. Amém, igreja? Vamos orar. Eu declaro sobre nós essa porção dobrada. Mas para isso nós precisamos começar nos arrependendo. Nós precisamos começar a identificar. Porque tudo começa pelo arrependimento. A salvação e a vida nova começa pelo arrependimento. Então, sem mais delongas, eu quero convidar você a vir à frente. Se o Senhor comunicou o seu coração. Se nessa ministração, isso aqui é apenas o começo daquilo que o Senhor vai produzir ao longo desse mês, ao longo desses dias. Mas se você já identifica e quer quebrar, quer se arrepender, quer trazer isso diante do Senhor, rapidamente, vem aqui à frente. Nós queremos orar com vocês. Amém?